Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro do ano de 2017, 17 dias está chegando ao fim o mês de novembro e também está chegando ao fim o ano de 2017, que vem a 2018. Tudo bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto de reflexão, faz tempinho que eu não falo assunto de reflexão, assunto de comportamento, pais e filhos, né? Esse assunto que eu gosto muito de falar é sobre a questão seguinte. Eu já falei, eu não sei se eu falei desse assunto, mas eu acho que eu vou voltar a falar, às vezes com outra pegada, com outras palavras. Sobre a questão de você prometer, o perigo que você, pai, você, mãe, tem de você prometer as coisas para os seus filhos, né? O que é que acontece? A promessa é uma coisa muito perigosa, né? Porque a partir do momento que você chega ao seu filho e você fala assim, ó, amanhã, no sábado, no domingo, vamos passear, vamos no parque e tal, beleza. Aí qual é o risco? De repente você chega num sábado, domingo, você acaba não indo. E aí a criança pergunta por quê? Por quê? Né? Em muitos casos, infelizmente, os pais acabam meio que dando bronca no filho, dizendo isso não é CTS e tal. O que seria preciso, né? Tomar muito cuidado. Nunca prometer, na verdade, cara, vocês que são os pais, nunca promete algo para os seus filhos. Porque a criança, ela é um ser que ela vai cobrar, ela tem percepção, ela tem um estilo que ela vai saber das coisas, principalmente criança hoje em dia, que hoje o nível mental das crianças hoje evoluiu. Hoje a criança de 6 anos de idade, hoje é diferente das crianças de 6 anos de idade de 20 anos atrás. Então as coisas evoluíram muito, né? Eu acho que, claro, tem vários fatores que contribuíram. Pode ser a questão aí de celular. Eu não acho que a vacina, o tratamento que estão dando nas crianças, as vitaminas, isso está fazendo a criança evoluir mentalmente. Mas a criança, ela sabe muito bem, cara, a cobrar. Porque a criança, ela cria uma expectativa em tudo. Eu sei disso, eu já fui criança, já fui adolescente. Eu sei como é que é isso. Você cria uma ansiedade, eu vou para aquele lugar, vou para aquele lugar. E aí o que acontece? Cria uma frustração. A criança, ela se frustra quando as coisas não acontecem conforme prometido, ou conforme ela busca. Então o pai precisa entender muito isso. Às vezes os pais não entendem, os pais às vezes têm filhos, cara, e acabam não entendendo o que os seus filhos estão sentindo. Porque tem pais, para falar a verdade, tem pais, cara, que não estão preparados para ser pai. Vamos falar a verdade, vamos botar dedo na ferida, né? Tô parecendo aqui uma super nani. Tô parecendo quase uma super nani nesse canal aqui, né? Eu faço muito vídeo sobre isso. Por quê? Porque às vezes, cara, os pais, às vezes não tratam o seu filho com o seu projeto de vida. O seu filho é a sua vida. Tem gente que trata o seu filho como uma coisa, um objeto que você tem de ostentação porque um parente, um vizinho tem. Essa é a grande verdade que ninguém percebe. E às vezes trata o seu filho como um cachorro, né? Como um sparring, né? Vocês precisam entender que os seus filhos têm sentimentos. Então quando você promete uma coisa e no grupo você tem que explicar. Vamos dar outra contextualizada. Por exemplo, um vizinho convida você para uma festa, né? Festa do filho dele. Sábado vai ter uma festa, beleza, tal. Beleza. Chega sexta-feira, aí o vizinho chega lá, seguinte, usar celular aqui para fazer a encenação. Seguinte, olha, ia ter uma festa amanhã, né? Ia fazer churrasquinho aqui, uma festa amanhã, né? Só que não vai ser, porque a minha esposa passou muito mal no hospital. Eu vou supor que seja sábado de manhã, tá? Ela passou mal pra cacete, e aí o médico pediu para ela ter um repouso, e ela não pode tá movimentando, não pode estar, digamos, em clima de festa, então ela tem que estar um repouso absoluto. Então, eu estou avisando todos os convidados, todas as pessoas que convidamos, amigos e tal, que essa festa será adiada para outro dia.
Ah, beleza. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou avisar meu filho. Aí, beleza. Olha um contexto. Aí o pai chega lá pro filho e fala... a criança fala assim... Hoje tem a festa do Juninho, Fulinho, Cozinho, do Fulinho. Aí o seu pai fala assim... Mas não vai ter a festa não. Mas por que não vai ter a festa do Fulinho? Porque não vai ter. Não vai ter. Mas por quê? Por quê? Por quê? Pá, pá. É assim que os pais fazem. Acha que as crianças vão entender coisa de adulto, pelo contrário. E aí a criança fica frustrada, porque ela quer saber por quê, ela não sabe por quê. Vou dar digamos, outra encenação. Só um minuto. Papai, vai ter a festa do Fulinho. É hoje, não é? Filho, preciso falar sério com você. O pai do Fulinho ligou para nós e ele disse que não vai acontecer essa festa porque a mãe dele passou mal, né? Teve que ficar internada aí a madrugada toda e por conta disso ela não vai realizar a festa esse final de semana. Talvez no final de semana que vem, se tudo estiver certo, eles compraram as coisas, dá para guardar, dá para fazer a festa semana que vem. Né? Ah, tudo bem, bem que eu gostaria de brincar com o Fulinho, mas tudo bem, tá bem, que ela tá bem, pronto. Entendeu a diferença do diálogo do pai, de um pai e de outro? Entendeu qual é a diferença, o que você deve fazer, o que você não deve fazer com o seu filho? O seu filho, ele precisa saber das coisas. Ele pode não entender, mas ele tem que saber das coisas, porque se você ficar negando a explicação para ele, ele vai criar uma dúvida que ele vai, quando ele for mais, vamos supor que ele tem 6 anos, mas se ele tiver, por exemplo, uns 8, 9 anos, ele vai começar a inventar que o pai não quis que ele fosse para a festa porque fulano estava lá, e ia inventar coisa. E a criança, ela tem infelizmente, a criança felizmente ela tem uma mentalidade fértil pro lado positivo, infelizmente ela tem a mentalidade fértil pro lado negativo. Então, para ela inventar coisas negativas, a criança pode inventar. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, ser franco, né? Você chegar e ser franco, né? Comigo, infelizmente, já aconteceu situações de eu explicar, de prometer as coisas, eu pedir explicação e não deram explicação. Então, é isso que eu penso que tem que ser ao contrário. Tem que ser ao contrário. Então, porque assim, a gente precisa entender, nós precisamos entender, a partir do momento que você tem um filho, você tem uma responsabilidade sobre uma vida. Uma vida, ela depende da mão de você e da sua esposa, certo? Ou de você e do seu marido, né? Se eu estou falando com mulher. Então, o que é que acontece? Está na mão de você, do seu companheiro, tá? Então, está na sua tutela. Então você tem que tomar muito cuidado. A criança é frágil. A criança ela é frágil. Ela é um ser. Eu acho que depois do idoso, eu acho que ela é um ser mais. Eu acho que o idoso, na minha opinião, eu acho que o idoso é um ser frágil fisicamente, né? Porque emocionalmente tem muito idoso que aguenta o tranco. A criança ela é frágil emocionalmente. A criança ela cai no choro toda hora. A criança ela uma palavra às vezes mal colocada, ela vai chorar, né? Então a gente precisa entender que a criança é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Idoso também tem a fragilidade, mas o idoso, ele tem a fragilidade, mas tem a experiência que segura, né? A criança não, a criança está começando a vida, está começando uma história. E ela precisa um apoio total dos pais para começar a história. Outra coisa também que eu estava querendo falar, além da questão de você prometer e não cumprir, é casos de você ver filhos que preferem ficar com o primo, ficar lá com o tio, preferem ficar com o amigo, colega, vizinho do que você. Quando você vê isso, você precisa ver se esse problema não é seu. Porque a gente precisa entender também se a partir do momento que o seu filho pretere, né, não escolhe vocês para você fazer, para brincar, então quer ficar com vocês, né? É porque alguma coisa está errada. Acho que os pais precisam um pouquinho de entendimento e ver. Primeiramente, os pais precisam entender uma coisa.
O filho é um projeto de vida que vocês toparam em ter. Então vocês têm que ter a responsabilidade. Vocês têm que fazer de tudo, se doar, para que o filho, seu filho prefira ficar na sua companhia. Estou falando criança, estou falando de 6, 7 anos, até 10 anos de idade, uns 12 por aí. Que eles prefiram ficar na sua companhia do que na companhia de outras pessoas. Por mais que eles amam os tios, por mais que é importante os tios, importante os avós, importante os primos, importante os vizinhos, os amigos e tal. Mas os pais são os tuteladores, os que estão zelando pelos filhos. Então, os pais têm que fazer de tudo, né, para que o seu filho prefere a sua companhia. Porque infelizmente tem casos de pais, tem casos de família, que os filhos pequenos gostam mais de ficar com a avó ou com a tia do que ficar com a mãe e com o pai. Eu não estou falando, porque a mãe e o pai vai trabalhar. Não estou usando esse contexto. Estou usando o contexto de um final de semana, por exemplo, né? Não estou dizendo assim, porque os pais vão trabalhar e tal. Não, é que assim, tem casos, cara, que o pai, a mãe ficam um bom tempo com os filhos e tal. E aí, no final de semana, eles preferem ir com o primo do que com os pais. Porque às vezes, cara, os pais às vezes tratam com rispidez, fica cobrando, às vezes maltrata o filho. E o filho não quer ficar com os pais. Os pais precisam entender. Às vezes os pais muitos pais têm um orgulho de dizer, mas ele é meu filho, ele não pode fazer isso. Esquece, vai muito com emoção, mas esquece um pouco a razão, esquece os erros. Por isso que eu falo, você não pode maltratar o seu filho, não pode tratar o seu filho com rispidez. Criança, adulto não é bom tratar com rispidez, mas criança pior ainda. Você não pode tratar a criança com estupidez, né? A criança, ela tem que ser tratada especialmente, ela tem que ter um cuidado total. Claro, se ela fizer uma travessura, se ela fizer uma coisa errada, tudo bem, tem que ter repressão. Mas se ela tá lá brincando, vivendo normal, por exemplo, ela tá lá brincando lá, fulana, vem jantar, vem almoçar, vem cá almoçar, vamos comer. É assim que você tem que falar com ela. Não assim, fulana, vem comer, caralho. Pais fazer isso. Igual que vem almoçar, porra. E a criança não vai ter prazer na comida, ela vai olhar pra comida com obrigação. Porque, percebe uma coisa, porque a criança às vezes não gosta de arroz, feijão e salada, carne, prefere o hambúrguer no McDonald's. Porque lá no McDonald's, o atendente, ou os pais vão alegres, né? Um pouco no momento que muitos pais ficam alegres, e os atendentes tratam bem, né? Pensam bem, por que a criança prefere fast food? Né? É que eu tô colocando um ponto de interrogação no ar, não é? Eu gosto de fazer isso. Por isso que eu falo, os pais, ser pai é uma vocação, porra. Ser pai, eu não sou pai, mas eu fui filho, né? Eu reparo as coisas aí. Ser pai é uma vocação, ser mãe é vocação. Né? Você tem que ter todo o planejamento. Você não pode ter filho por status. Eu vejo muita gente por aí que, eu tenho um filho porque a vizinha teve, a minha prima teve, uma porra do caralho teve, a putinha lá teve, a prostituta Augusta teve, né? E aí você tem um filho só pra ter, e você... É a mesma coisa a pessoa ter, por exemplo, bibelô. Não vou falar cachorro, não é porque o cachorro também, você tem que tratar o cachorro também especial. Assim que eu faço com a minha madame Berinha, que eu trato ela, a cachorra, especialmente, né? Você tem que tratar criança, cara, não como você trata um objeto. Você tem que tratar a criança como fosse o maior ouro da sua vida. Ela é uma coisa mais importante da sua vida, porque a sua vida, a partir do momento que ela nasceu, a sua vida é mirada a ela. A sua vida vira em função dela. E você tem que viver em função da sua filha. Você vai trabalhar para o seu filho, você vai criar projeto para o seu filho, você vai viajar com o seu filho. Sua vida é o seu filho. Tem que entender, a sua vida é seu filho. Seu filho não é um objeto que você compra aí no Mercado Livre, não. Seu filho é muito mais que isso. Muito mais que isso. E tem que tratar o mais nobre possível. Porque se ele trata bem, você tratar bem o seu filho, ele vai te tratar bem. Então se você tratar mal,
você não vai poder reclamar quando o seu filho te mandar você tomar no cu. Entendeu? É forte o que eu tô falando. Se você não tratar o seu filho mal, o seu filho não vai mandar você tomar no cu com 8 anos de idade. Que eu já vi vários filhos fazer isso. Não vai mandar você se fuder. Pense nisso, cara. Pense nisso. Os pais precisam entender que os filhos não é mal educado. É que os pais estão mal formulando e mal fazendo os filhos. Temos que agora virar pais, virar mães. Né? Eu falo mesmo que eu sou filho, eu não sou pai ainda, eu vou ser pai. Mas em breve, né? Em breve. Não... eu sou pai, mas eu quero um bem-estar da humanidade. Eu quero o bem-estar do povo. E o bem-estar do povo, as coisas boas, a paz, ela vem dentro de casa. Não é na escola que você vai educar bem um filho. É dentro de casa. E é os pais que tem que fazer isso. Tá bom? Não cobra dos professores o que você não fez, beleza? Bom, um abraço pra vocês, que Deus esteja no coração.